Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Alcântara e já trabalho uns bons anos terrestres com o sistema Proteus. E hoje eu quero falar com vocês se vale a pena ser consultor Proteus em 2025. Eu já tinha feito um vídeo lá atrás sobre se valia a pena em 2023, mas o cenário muda e tal, então vamos ver nos dias de hoje como é que a coisa tá. Eu vou já adiantando, já vou trocar aqui de este mapa mental, está disponível para download, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Bora lá falar um pouquinho sobre cenários, Proteus, as habilidades. Vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos ver, vale a pena ser consultor Proteus? Acho que isso é uma dúvida de quem está, principalmente quem está começando, tá? E às vezes até de quem já está um certo tempo no mercado, de repente quer mudar de novos ares, alguma coisa. Vamos ver como é que está o cenário aqui do mercado nacional. Tá. Segundo os dados do IDC, a previsão de crescimento do setor é de 10,4 ao ano. Então, aqui a gente já tem um indício de que parece ser uma boa. Se o mercado está crescendo, parece ser um negócio legal de se trabalhar. Outra coisa interessante é que, assim, ó, então, obviamente, isso é uma pesquisa também do IDC, 33,3% das empresas pretendem trocar ou adquirir ERP nos próximos 2 anos. Eu já participei de uma pesquisa dessa. Eles fazem diversas perguntas, né? E uma delas é se você deseja trocar o sistema ou não. Obviamente tem, eu já passei, aliás, estou até passando por isso esse ano. O cara está diminuindo, foi como a empresa foi comprada, e ele está diminuindo o ERP. Então ele vai tirar o Proteus e vai colocar um menor. Mas normalmente quando a empresa está crescendo, ela troca por um sistema mais parrudo. E às vezes eles usam um sistema menor e eles querem por um sistema mais completo, que no caso o Proteus se adequa a isso no mercado. E a gente vai falar um pouquinho do Proteus lá embaixo, vocês vão ver como o Proteus é grande na coisa. E aí aqui na pesquisa a gente tem uma tendência geral de crescimento, tá? Quais são as tendências? Inteligência artificial, ou seja, apesar de ser um RP, ser vamos dizer assim, um commodity de tecnologia, agora a gente tem a inteligência artificial entrando com muita força no mercado de TI, mas acaba dando uma resvalada, como diriam, uma passadinha ali no RP. Agora tem esse item que eu deixei em negrito aqui, é importante. Vou até afastar um pouquinho aqui, ó. Automação de processo. Gente, eu tô vendo uma. As empresas crescem e o movimento tem aumentado. Então, o que é interessante? É ter uma automação dos processos. Tem que melhorar o que elas fazem, tá? Então, tipo assim, aquelas ações repetitivas, né? Tipo KNAB no financeiro, apontamento de produção, coisas que se faz todo dia, toda hora e que são muito movimentos. Quando a empresa começa a crescer muito, quanto mais automação você tiver, melhor. Não é necessariamente para mandar a gente embora, tá? Para ter diminuição de quadro de funcionários. Mas às vezes assim, se perde muito em análise. Então, se você consegue automatizar, você ganha com isso. Então você tem redução de custos. Acho que, se não me engano, mais para baixo tem até um índice interessante sobre redução de custos. Acho que está no Proteus ali. E a gente vai falar um pouquinho disso. E quem vai fazer a automação dos processos? O consultor Proteus. Tá? Um consultor que vai fazer isso. Você não vai. Independente se o consultor é PJ ou ele é interno da empresa, se é CLT, mas o analista é que vai fazer essas automações. Tá? Então, obviamente, temos uma tendência de crescimento de mercado. Já que nós temos uma tendência de crescimento, a gente tem uma tendência de crescer também as automações. Integração entre sistemas, aqui é uma coisa lógica, porque todo dia se cria um sistema novo, e o ERP, como eu comentei, pode ser classificado como uma commodity. Então, ele faz o básico, assim, faz várias coisas, mas entre elas o básico, que seria financeiro, faturamento, contabilidade. E às vezes você tem sistemas externos que estão trabalhando dentro da empresa que podem te trazer informações para dentro do Proteus. Por exemplo, eu atendi há uns anos atrás um restaurante industrial.
Então, ele tinha um sistema de custos de prato, era o prato mesmo, quanto custava cada refeição. E isso pode ser integrado dentro do Proteus. Só que assim, o sistema que fazia o custo é um, e os Proteus é outro, que faz a contabilidade financeira. Isso podia ser integrado. Logística pode ser integrado, de repente, existem empresas que não utilizam o sistema, todos os sistemas do Proteus. Então eles preferem utilizar um sistema particular ou um sistema mais ambientado com determinada rotina, mas ele não quer deixar de lado o Proteus. Então temos a integração aí. E outra tendência são conformidade com lei, com legislação, com as leis. Então aqui está até citando, né, LGPD e reforma tributária, que são as coisas do momento, mas tem N coisas que são uma tendência geral, né? Aqui a gente ainda não chegou no Proteus, então isso é uma tendência geral. Todo o mercado, independente do Proteus, está procurando a conformidade com as leis e com a reforma tributária que está batendo na porta aí. Tem um outro vídeo, até colocar um card aqui para vocês conseguirem ver o outro vídeo sobre reforma tributária. Esse é o cenário do mercado atual. Agora vamos falar um pouquinho do Proteus em 2025. Bom, aqui sem sombra de dúvida, é o RP mais utilizado do Brasil. O market share dele é monstruoso, então não tem nem o que discutir, né? Recentemente e ao longo dos anos a TOTO sempre faz aquisições e assim o principal, o carro-chefe da TOTO é o Proteus, não tem nem como discutir isso, né? Então, as aquisições que o Proteus faz normalmente tem ligação com o Proteus. A TOTUS está inovando, tá? E está modificando, está melhorando muita coisa, e é uma tendência deles, afinal de contas, eles são uma empresa de tecnologia, então eles têm que chegar nas inovações, eles têm que acompanhar o mercado. O mercado evolui, eles têm que tentar pelo menos acompanhar. Isso quando eles não são os caras que trazem chamam a atualização, as inovações para o mercado, tá? Então, ao mesmo tempo que eles têm que acompanhar inovações que existem, né, inovações que estão surgindo a todo instante, eles também geram inovações. Então, eles também trazem coisas. Aí aqui, ó, a gente volta no mesmo setor lá, automação de processo. Então, aquilo que é uma tendência de mercado também é uma tendência do Proteus. Então, você pode ver como eles estão casados. Assim como a tendência da IA, tá? Aí é uma tendência de mercado e também uma tendência do Proteus. Percebam aqui, ó, IA para análises preditivas, financeira e contábil. As IAs estão ajudando a ter informações preditivas, ou seja, o que vai acontecer, o que vai surgir no futuro, por exemplo, no financeiro, né? Qual que é a previsão financeira futura. Então, aí está começando a aparecer as IAs. Melhorias de interface e usabilidade. Proteus ele vem de muitos anos, certo? Então ele vem acompanhando desde a época da microsiga, ele vem surgindo coisas novas e eles têm que ficar adaptando no próprio sistema. E eles chegaram numa fase que eles estão mudando a cara do Proteus, tá? Então o Proteus está deixando de ter aquela cara de sistema e está tendo uma coisa mais web. Tá mudando. Então tem melhorias na interface. Integração aprimorada com outros sistemas. A gente volta no tópico do mercado. O mercado está precisando de mais integração. A TOTOS está pensando nisso. O Proteus está se adaptando para as integrações com outros sistemas. O mesmo tópico do anterior, conformidade garantida com legislações brasileiras. Aliás, esse aqui, até fazer um adendo aqui, e aqui uma vantagem do Proteus, porque o Proteus, ele, sendo um software nacional, ele garante até em contrato que ele vai acompanhar a legislação. Então, dependendo o aplicativo que você está usando, a empresa, é mais vantagem ter o Proteus, que já está adequado à legislação. Os outros softwares, se forem nacionais, eles acompanham também. Não vou tirar o mérito das outras empresas. Mas, se ele não for nacional, ele precisa de outros softwares para poder acompanhar a legislação. Então, aqui ó, a gente já falou de 2 tópicos, né? Proteus, RP mais utilizado do Brasil, inovações TOTOS. Lembrando que o tema do vídeo é se vale a pena ser consultor de Proteus. Aqui um detalhe, né? Benefícios para empresas que mantêm um sistema atualizado. Ou seja,
que a empresa ganha mantendo o sistema do Proteus atualizado? Redução de até 30% nos custos operacionais e ganho de eficiência e produtividade. Por quê? Ele vai cair em todo aquele tópico de inovação, aqui várias coisas, ele vai conseguir absorver não, ele vai conseguir ter todos esses itens aqui. E vai ter uma redução de até 30%. Lembra, vale a pena ser consultor Proteus? Até por enquanto, eu estou dizendo que sim. Depois a gente vai ver ali na conclusão. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Mas vamos falar mais. Aí a gente vai chegar lá. Então vamos lá. Oportunidade para consultores. Alta demanda por especialistas Proteus. Mais ou menos vocês viram, né? O cenário do mercado, o que o Proteus está fazendo. O Proteus está se adequando ao cenário do mercado, então o mercado está exigindo algumas coisas, o Proteus está se adequando. Algumas coisas eu vou até dizer que o mercado está exigindo porque o Proteus tem. Então a gente tem alta demanda por especialistas Proteus. Por quê? Por causa de tudo aquilo que a gente já comentou. Então a gente precisa de analista. Para quê? Para manter toda essa coisa, toda essa engrenagem do RP funcionando. Tá? Toda empresa precisa de RP, precisa. Já não vou nem discutir esse assunto. As empresas precisam de ERP. Tem declaração do governo, tem informações importantes, tem N motivos. Nem vou entrar muito nessa seara. Então, eu tenho uma alta demanda de especialistas. Tem muita gente no mercado? Tem muita gente no mercado. Cabe mais? Cabe mais gente. Eu não sei se é bom ou é ruim, mas tem muita gente ruim. Bom, mas assim, não generalizando, tá? Não é porque o Proteus tem um monte de gente ruim. Não, todas as áreas tem ruim. Tem gente ruim no Uber, tem gente ruim na engenharia, tem gente ruim em medicina, em todas as áreas. E aqui, essa alta demanda de especialistas, o que acontece? Tem uns oportunistas que acabam entrando nessa área sem conhecer e acabam trazendo alguns transtornos no dia a dia. Então, existe uma alta demanda. Falta gente, tá? Em 2023, quando eu fiz o vídeo, dava para ver nitidamente que as pessoas que se formavam, o número de pessoas que se formavam era muito menor do que a criação de vagas. Tá? E hoje continua isso do mesmo jeito. Além de ter essa demanda por tudo aquilo que a gente falou do cenário, aí, mas, na verdade a gente já falou disso daqui, mas a reforma tributária. Então a reforma tributária está em 2025, está chamando gente para trabalhar, né? Tem assim, chamando gente que eu digo é porque está tendo essa necessidade no mercado. Consequentemente, nós temos necessidade de treinamentos, por quê? Porque a demanda está aumentando de coisas para se fazer, então precisam, além dos especialistas do Proteus, precisam das pessoas que vão operar o sistema. Aí a necessidade de treinamento. Mentorias, mentorias inclusive, deixa eu abrir um parênteses, quem tiver interessado em fazer uma mentoria, dá uma olhada no link do meu, aqui no link da descrição ou na bio, você vai ver o site de Bem com Proteus e lá tem uma mentoria. Se tiver interessado, dá uma olhada lá. E suporte, por quê? Obviamente, se tem um monte de gente usando, precisa de suporte para tudo isso. Então, a gente tem treinamento de pessoas novas, treinamento dos próprios analistas que vão precisar, as mentorias, que não esqueçam de mim, e o suporte. Tá? O suporte é a consequência de tudo isso, porque o sistema não é perfeito, ele não é 100%, ele precisa de ajuda, as pessoas criam operações erradas, às vezes processos errados dentro do sistema e que necessitam de suporte. Consequentemente, existe uma expansão de freelancers e consultorias PJ, tá? Então não tem somente a TOTOS no mundo, tem várias consultorias espalhadas, algumas ligadas a TOTOS, outras não. Inclusive, aqui do lado, vocês podem ver, tem uma consultoria, H-System, e isso está crescendo. Todo esse ecossistema do Proteus está crescendo. Então, muita oportunidade para consultores. Agora, falando de consultores, seu perfil, né? Você que está assistindo o vídeo aí, você tem perfil para isso? Então vamos ver algumas habilidades necessárias que são valorizadas para quem contrata, tá? Normalmente o pessoal está procurando profundo conhecimento dos módulos Proteus. Isso é legal, mas o pessoal tem que começar, né? Então, júnior, pleno e sênior. Claro, isso em todas as áreas. Então, tem que ter um conhecimento dos módulos de Proteus. É interessante o cara entender de análise de processos e automação, que é aquela demanda lá do mercado. Então, eu tenho que entender de processo e tenho que saber o que eu posso automatizar desses processos.
tá? Então é bom conhecer. Então aqui as técnicas, né, a parte técnica que eu preciso ter. Customização e desenvolvimento. Aqui a DVPL, TDN e integrações. Volta na mesma necessidade do mercado. Então eu preciso entender de customização. Como que eu customizo o Proteus? Onde que eu posso entrar dentro do Proteus e posso fazer a customização? Esse aqui é um tema sensível, porque às vezes o pessoal acaba customizando coisa que não precisa. Vejo muito por aí. Customiza o que já existe. Quanto mais o cara tem conhecimento, melhor. Aliás, quem estiver entrando, é uma das coisas que eu gosto de falar. Veja se já não existe, tá? Às vezes o cliente, a empresa, ela quer, eu queria fazer chover ali em cima da árvore. É capaz do Proteus já fazer chover, tá? Então sempre dá uma olhadinha. E aqui também tem um ponto importante. Existe analista funcional, o cara que só conhece procedimentos, processos, como o sistema funciona, mas não desenvolve, tá? Não faz desenvolvimento. O mercado prefere os que desenvolvem, tá? Eu acho que diminuiu muito analista só funcional. Pelo menos eu não vejo muito. Eu acho que quando está acima do Proteus, tipo SAP, Oracle, essas coisas, a gente tem essa divisão bem clara. No Proteus não é muito claro isso aí, não. É interessante a pessoa ser funcional e desenvolver. Então, se você gosta de desenvolver, é interessante, mas não é só desenvolvimento, tá? A pessoa tem que ter esses outros itens requisitos. Então, o cara que quer só desenvolver, é interessante ele ir para uma software house, ir para a TOTS, trabalhar na TOTS. Para ser consultor, é interessante conhecer os processos, conhecer o sistema e desenvolver. E se você quer ser um analista funcional, tenha em mente que talvez você perca alguns serviços, por não saber desenvolver. Ou pelo menos eu vou dizer que pelo menos você tem que saber ler os fontes. Outra coisa é saber fazer as integrações com outros sistemas. O Proteus ele tem várias portas que você pode entrar, sair de dentro do sistema e você consegue fazer essas integrações. Então é muito bom conhecer. Certificações. A TOTS nunca foi muito conhecida por ter certificação no Proteus, tá? Se você conseguir, é um diferencial. Mas eu vou ser sincero, quem está contratando o Proteus não olha a certificação, tá? Eu coloquei aqui mais para saber que realmente existe, mas que no mercado, no fim de. Porque quando alguém, uma empresa, está precisando, ele não olha se você tem certificação, ele quer saber se você conhece, qual que é a sua experiência, se você está querendo aprender, essas coisas. Menos certificação do Proteus em si não faz, mas existe, tá? A gestão de projetos, se você, obviamente, se tiver num nível um pouquinho mais alto, mas se você estiver começando, isso aí não faz muito sentido. Mas se você já estiver num sênior ali para cima, é interessante a gestão. O suporte técnico e treinamento, né? Obviamente você vai ter que passar uma vez ou outra, passar o treinamento, né? Você vai ser o professor da coisa. Então tem que ter. A gente vai chegar nos comportamentais, aí vai encaixar com isso daqui. Entender as ferramentas de análise de dados e saber extrair relatórios do Proteus, que na verdade acho que isso aí você tem que saber de qualquer sistema, independente de ser do Proteus ou não, mas são as técnicas valorizadas, tá? E aqui tem um dado, uma coisa importante, análise de dados e relatórios, ou seja, você tem todo um sistema que gera informações, então, e essas informações não é só para gerar boleto, para saber quanto tem de estoque, gerar obrigações fiscais, essas coisas. Você tem que ter informações estratégicas. Então, as informações estratégicas são importantes, tá? Muita empresa, assim, empresa é empresa, tá? Tem empresa que vai se preocupar com a informação estratégica e tem empresa que não tá nem aí, mas quer as outras informações. Então, ferramenta de análise de dados, que é basicamente entender como o Proteus funciona e como que eu vou extrair essas informações, e os relatórios. E um dado importante, já que nós estamos falando de um ERP, visão de negócio. Eu preciso entender um pouquinho dos negócios das empresas, como que as empresas funcionam, os seus processos. Preciso ser um expert? Não, mas quando você chegar dentro da empresa, você tem que entender como que o negócio da empresa funciona. Então, às vezes você não tem a expertise do passado de saber como o negócio funciona, mas quando você está dentro da empresa, seja CLT ou PJ, você tem que entender o negócio da empresa.
E aí lá dentro, aí, entendendo o negócio da empresa, você encaixa com o Proteus e tá tudo lindo e maravilhoso. Então, recapitulando, aqui são as habilidades valorizadas para um bom consultor Proteus, tá? E aqui vamos falar um pouquinho de comportamentais. Então, não adianta você ter todas as técnicas, aqui você tem que ter um bom comportamento. Seria uma boa comunicação, a visão estratégica, que faz sentido com tudo que a gente já falou, e relacionamento com as áreas da empresa. Então você tem que entender a empresa, ter uma boa comunicação e a visão de como que a empresa quer as informações ou como que ela quer que saiam os dados de dentro do sistema. E aí a gente junta a técnica com os comportamentais. Aqui nos comportamentais, vou ressaltar, vou voltar no que eu já comentei agora há pouco, do desenvolvimento, da parte de desenvolvimento, de criação de programas. Então, aquele cara que é programador, que não gosta de se comunicar, porque tem, tá? Não me xingue programadores, faz parte. Tem gente que não gosta de ter contato com as pessoas. Não é que não gosta, às vezes não tem habilidade para fazer isso. Então, talvez você tenha que se caracterizar como um desenvolvedor e não como um analista. É só uma questão de decidir por onde que você vai. Ah, eu quero só desenvolver. Então, vá só pelo desenvolvimento. Ah, não, eu quero ser um analista. Eu quero ser um analista e desenvolvedor. Aí, esse é o melhor dos mundos, tá? Porque o cara consegue analisar e consegue desenvolver e consegue conversar com as pessoas. E aí você fecha o ciclo de ser um bom consultor do Proteus. Se você conseguir juntar tudo isso daqui, você vai ser um excelente profissional. E agora chegou. Vamos falar um pouquinho de remuneração. Bom, eu fiz uma pesquisa de dados e basicamente com base em São Paulo, tá? Um analista júnior, ele pode começar com 1.500, claro, está começando, até R$ 6.000 mensais, tá? Aí aqui eu não entrei muito na seara, que tanto que está aqui PJ e grandes projetos. Então eu não sei se é CLT, eu não entrei nesse detalhe, mas entre CLT e PJ, de 500 a 6.000. O pleno pode ganhar de 4 a 8.500. Se você for ver, com base em outras profissões, é um bom salário. Se você for comparar com outras profissões, não é uma coisa ruim, tá? Então, são valores bons esses daqui. Então, de 4 a 8.500 num analista pleno, e o sênior pode chegar a 16.000, dependendo o tipo de formação, não, o tipo de remuneração, né? E pode chegar mesmo, tá? Até pode passar um pouquinho até desses 16.000. Então, não é uma remuneração ruim, tá? São números bons, são números significativos aqui. Porém, vamos comparar com outros RPs, tá? Se você comparar com RPs de pequeno porte, o Proteus está melhor. Se você comparar com RPs de grande porte, SAP e Oracle, está um pouquinho abaixo, tá? Ou seja, o Proteus está numa faixa intermediária. Aqui tem um comentário, né? Mais sênior pode chegar perto dos grandes RPs. Então, você como sênior, você pode chegar a ganhar a mesma coisa que um analista de SAP. Mas, como júnior e pleno, eu vou te dizer que vale a pena ser analista SAP. No entanto, você vai precisar estudar muito mais e eu vou dizer que é um mercado mais difícil de se entrar. Não é impossível, claro, lógico, né? Mas é um mercado um pouquinho mais complicado. Então tá na média, tá? Resumo geral, tá na média. Não tem muito que fugir disso. E são, assim, em comparação com outros salários, com outras áreas, eu acho que são salários bons, tá? Então a remuneração compensa. E agora vamos, depois de tudo que eu disse, vamos às conclusões. Vale a pena? Sim. Para quem se mantém atualizado e desenvolve tanto técnica quanto visão estratégica. Aí pensando naquelas habilidades que eu falei, então compensa, tá? Então, se você pensar nas habilidades que você vai adquirir, mais a remuneração, eu acho que compensa, tá? É a minha opinião, mas assim, pelos números aqui, eu acho que dá para provar para vocês que compensa, tá? E não esquecendo que o Proteus é a referência no Brasil. É uma empresa multibilionária, tá? Tem a Proteus, falando da TOTVS, né, que é a detentora do Proteus, a dona do Proteus,
Então, assim, eles crescem todos os anos. Desde que eu conheço o Microsiga lá em 92, 98, quando eu trabalhei lá, eles já cresciam e eles não param de crescer. O mercado cresce a cada dia, eles crescem, então tem mercado, ou seja, só estão expandindo o mercado cada vez mais. E aí, um último comentário aí, consultores qualificados encontram espaço para crescer em empresas, freelancers, mentorias, lembrando da minha mentoria, e conteúdo. Então, tem muito que aprender do Proteus. O mercado é vasto, tem várias áreas, suporte, desenvolvimento, análise, coordenação, projetos. Então é assim, é uma infinidade. Então, conclusão do vídeo, vale a pena ser consultor Proteus em 2025? Vale muito a pena. Vale a pena se dedicar? Sim, vale muito a pena se dedicar. E é isso, pessoal. Por hoje é o que eu gostaria de transmitir para, principalmente aí para quem está começando ou para quem está com dúvida, está querendo sair. Esse aí eu acho que é o vídeo. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. E é isso que eu queria dizer, pessoal. Então, se quiser deixar o like, agradeço. Se quiser compartilhar, se quiser fazer comentário, sinta-se à vontade. E deem uma olhadinha lá no De Bem com Proteus, que lá tem curso tem curso, tem mentoria e tem, se você quiser esse mapa mental, ele está disponível para download no link da descrição. Valeu, galera. Muito obrigado.